É só na segunda. O Coxa viaja domingo lá para a cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, no Planalto Central. E olha, a técnica Pia Sundhage convocou as jogadoras que irão disputar a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20 de julho. A gente tem a imagem aí com as convocadas, né? A lista das jogadoras que irão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2023, né? A lista apresentada pela Pia com as convocadas, né? E a grande surpresa foi a goleira Bárbara e a zagueira Mônica, que são duas jogadoras experientes e não participaram do ciclo pré-copa. A última vez que a zagueira havia vestido a camiseta da seleção foi em 2019. Já a goleira Bárbara não aparecia na lista de Pia desde 2021. E hoje de manhã a Mariana teve a oportunidade de conversar com o preparador das goleiras da seleção brasileira, o Thiago Mel. E ele falou aí sobre essa convocação da Bárbara, hein, Mariana? Que foi uma das grandes surpresas dessa lista aí, pela ausência dela nas últimas convocações da Pia, aliás, desde 2021, né? Há muito tempo já não fazia mais parte e até a fase que ela atravessa não recomendava uma convocação, né? É verdade, Linhares, a fase dela não é muito boa. Quando ela estava na seleção ainda, ela já não apresentava, não dava tanta segurança, né, no gol do Brasil, e voltou a aparecer na lista da Pia. Pia justificou como uma goleira experiente, que ela já tem experiência na Copa, né? Foi a quinta convocação da Bárbara para a Copa do Mundo, então vai ser a quinta Copa do Mundo da Bárbara. E aí deixou de fora a Luciana da Ferroviária, que era quem vinha sendo convocada, e claro, a Lorena do Grêmio, que era a titular, ela se machucou, teve que passar por uma cirurgia no joelho, e aí Lelê virou titular, Lelê do Corinthians virou titular, a Camila do Santos foi chamada também, e aí a Bárbara para completar a lista, deixando a Luciana da Ferroviária de fora. Luciana, pra mim, é a melhor goleira do país. Então, ela é muito boa, realmente. Tá louco, faz tempo, aliás, né? Não é de agora, não. Faz tempo. Essas foram as duas surpresas mesmo, que todo mundo aí não entendeu muito bem por que a Pia trouxe elas, porque foi meio controverso o que a Pia vem pregando das jogadoras na seleção, de como elas jogam, né? E de todo esse ciclo olímpico aí, Bárbara desde 2021, Mônica desde 2019 não era convocada, mas a gente conversou com o Thiago Mel e ele explicou como se deu a escolha pela Bárbara. As escolhas, é muito legal essa pergunta, assim, e essa discussão, esse debate que está tendo em cima desse assunto, porque a gente vê que hoje o futebol feminino tem muitas opções, né? Há quanto tempo não se discutia tanto, né, uma convocação da seleção feminina? Isso quer dizer que a gente tem uma geração com ótimas atletas, às vezes as escolhas de um não são as mesmas do que de outras pessoas, a gente tem que respeitar isso. Eu acho que críticas podem existir, o que não pode existir é desrespeito, que às vezes a gente acaba vendo, mas enfim, é uma escolha onde a Pia, que é bicampeã olímpica, a gente tem que respeitar muito a experiência dela, ela opta pela experiência também. Então, depois da lesão da Lorena, a gente já tinha um grupo de goleiras que a gente vinha observando, né? A Lelê hoje é a nossa goleira titular, a goleira que joga no Corinthians. A gente está levando a Camila, que é uma goleira que a gente considera de uma geração para um futuro, e a gente precisa de uma experiente. Quando a gente fala de experiência, não somente jogando em clubes, quem é a goleira mais experiente, que não sejam essas duas que tiveram uma participação mais recente dentro de seleção brasileira. Então, por isso ela vem com essa escolha, e obviamente é uma comissão técnica, a gente define tudo em conjunto e esperamos fazer um bom trabalho, e a gente só vai saber depois se foi uma escolha certa ou não. Muito se falou principalmente da escolha da Bárbara, porque ela não tem muitas características que a Pia preza, né? Na goleira, de saída de bola, de jogar mais com os pés, principalmente. Então, a Pia realmente escolheu, né, a Bárbara pela experiência, por agregar no vestiário? Experiência, ela contempla muita coisa, né?
o que eu posso dizer assim, com total certeza, é a escolha que ela faz pensando em alguém que tem a experiência de jogar uma grande competição vestindo a camisa da seleção brasileira, caso a Letícia, por exemplo, por algum motivo não possa jogar. Eu acho que vai, quando a gente fala de experiência, então outras coisas obviamente podem ser agregadas, como você falou, vestiário, o ambiente, enfim, tudo isso, mas a principal escolha foi justamente, em caso a gente precise realmente, num jogo muito decisivo, trocar a goleira por qualquer motivo que seja, ter alguém que já tenha vivenciado esse tipo de competição mais recentemente, né? Por isso essa escolha. Palavras então do Thiago Mel, preparador de goleiras, né, da seleção brasileira feminina, e ele explicou ali, pelo que ele deu a entender na resposta dele, a Bárbara vai ser a segunda goleira da seleção, porque ele diz, né, que se acontecer alguma coisa com a Lelê, que ela tenha que sair, que ela precise deixar de ser a titular, tem uma goleira experiente no time para colocar no lugar, que já tenha vivenciado a Copa do Mundo, já tem experiência, e a Bárbara tem 5, tá indo para a 5ª Copa do Mundo agora. É isso. As explicações aí do Thiago Mel sobre a convocação da Bárbara, né? Contratação para disputar a Copa, né? Pela experiência, né? Pela bagagem de Copas anteriores, né? E é um pouco da Marta também na lista, mais ou menos como foi o Daniel Alves para a Copa do Mundo do Catar, né? E não deu certo. E não deu certo, Mas assim, olha, o Thiago Mel falou ali, né? A gente vai saber se deu certo ou não depois da Copa. Porque muitas vezes quer dar certo. Mas é que muitas vezes a jogadora mais jovem, que tá aguardando uma oportunidade, que tá ali, né, conseguindo bons resultados, a convocação dela passa pelo quê? Né? Ela tem que mostrar algo em campo. Então, não sei. Eu acho que a Marta já traz um peso gigante pro vestiário, né? Sim. Essa experiência. Não, mas você vê, só a Marta, né? A Tamires também ela é super experiente. Mas a Tamires joga, né? E se fosse por esse critério, eles tinham que chamar a Formiga para a seleção para disputar essa Copa. Mas daí vai de coach, né? A Formiga só não participou da primeira Copa do Mundo. Depois ela disputou todas desse ano. Então, assim, se esse é o critério... Eu acho que já é uma equipe bem mesclada, se esse é o né, critério, em relação à experiência. A Cristiane deveria ter sido convocada, né? Também. A Cristiane não esteve em nenhum momento do ciclo olímpico da Pia. Ciclo de Copa, né? Desde que a Pia chegou, ela foi convocada uma ou duas vezes e depois não foi mais convocada, e ela não esteve mais na lista da Pia. Mas é que eu acho que é a posição, né? A posição de goleira, a Pia alegou uma renovação mesmo, né? Nas jogadoras, e aí por isso a Cristiane teria ficado de fora. O futebol brasileiro está acontecendo na seleção feminina a mesma coisa que acontece muito na seleção masculina. Quando a gente termina um ciclo e começa outro de Copa do Mundo e se passa por renovação, por reformulação, a gente percebe, por exemplo, que os técnicos que acabam assumindo um ciclo novo, eles são muito medrosos em relação ao passado. Eles não abrem mão do passado. A gente vê que o Tite montou a seleção dele baseada no que o Brasil tinha jogado a Copa anterior, quando ele assumiu. A última Copa, o Tite manteve o ciclo perdedor dele mesmo, né? Que ele tinha a chance de fazer uma renovação. Ele preferiu, por exemplo, apostar no Daniel Alves, um cara inútil na Copa do Mundo, né? Daniel Alves foi uma vaga desperdiçada. E o futebol brasileiro passa muito por isso. Agora, talvez, aí com essa perspectiva de se trazer o Ancelotti, possa haver uma mudança nessa mentalidade. Mas tem sido assim. O Dunga, quando assumiu, manteve o que vinha de 2006, jogadores veteranos, já caras que vão sendo chamados para o ciclo de preparação, que a gente projeta a idade dos caras na Copa do Mundo já bem avançada. Você sabe que os caras vão chegar na Copa do Mundo jogando muito abaixo do que hoje eles jogam, né? Por conta do tempo, né? O tempo é um inimigo implacável, entende? Então, o futebol feminino parece que está passando
por esse mesmo processo. Na minha opinião, a Marta, genial, maior jogadora de todos os tempos no futebol feminino, mas o tempo dela, o ciclo dela já acabou para a seleção brasileira. A Marta não vai acrescentar para a seleção brasileira. Ela vai jogar no nome, mas tecnicamente ela não vive uma condição de competir no mesmo nível das grandes jogadoras da Europa. A Marta... Isso é verdade, o Brasil precisa aceitar isso. A seleção brasileira precisa aceitar isso. Com certeza a Marta, ela não tá mais na forma que ela estava antigamente e ela não vai ser titular. A tendência é que a Marta entre sempre no segundo tempo, nos minutos mais pro fim mesmo, e ela tá indo, né, por ser a Marta. Realmente não tem outra explicação, né? E sobre a renovação da seleção, a Pia, ela fez uma renovação, de certa forma, grande, né? São 11 estreantes no Mundial, 11 estreantes que nunca foram, né, em Copa do Mundo. Então, dos 23 nomes, quase metade aí nunca foram para a Copa do Mundo e ainda vai levar mais 3 suplentes, né, caso aconteça alguma coisa. Então vai ter bastante opções novas aí por isso que a Pia, segundo ela, por isso a Pia optou por levar essas jogadoras mais experientes também. Mas toda a entrevista com o Thiago Mel vai estar nas nossas redes sociais, no Rick Sport Clube, a gente vai trazer aí todo o papo com ele. Ele que é filho do preparador físico Rodolfo Mel e também irmão do preparador de goleiros Cassius Hartmann. Ele fala sobre isso, inclusive, como é que é o papo em casa sobre preparação física e preparação de goleiros. E um baita